E neste domingo, Botafogo e Santos se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. Jogo importante do Santos, principalmente para conquistar pelo menos um pontinho. O ideal, obviamente, seria a vitória lá no Rio de Janeiro, mas principalmente por conta dos últimos resultados das equipes que estão na parte de baixo da tabela. Então, para que o Santos consiga ficar não confortável 100%, né, mas se manter com uma pequena gordurinha à frente dessas equipes, seria fundamental o Santos pontuar contra a equipe do Botafogo. Então vamos mostrar aqui a classificação do Campeonato Brasileiro para entender todo esse contexto, né, o que está acontecendo, o que a gente precisa torcer a favor, torcer contra, e também a provável escalação de Santos e Botafogo. Botafogo também vem com alguns desfalques, principalmente na lateral esquerda. Os dois jogadores da lateral esquerda estão de fora desse confronto, então deve acontecer uma improvisação nesse setor. E o Santos, que terá o desfalque importantíssimo de Tomás Rincon. Então vamos trazer aqui o que o técnico Marcelo Fernandes, pelo menos, vem testando nesses últimos dias, tá certo? Já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e, obviamente, quero o seu palpite e qual seria a sua escalação ideal, me fala aqui nos comentários. Vamos mostrar aqui, inicialmente, a classificação do Campeonato Brasileiro, que é a seguinte: o Santos hoje está na 15ª colocação, com 42 pontos e 11 vitórias. Eu sempre destaco essa questão das vitórias, porque é um critério de desempate. Inclusive, né, um outro critério de desempate é saldo de gols. O Santos, como está com menos 18, fica em desvantagem, por exemplo, em relação ao Vasco, né? O Vasco está com 42 pontos, né? Tem um jogo a mais, né? O Santos ainda não jogou, mesmo número de vitórias, saldo de gols, o Vasco tem menos 8. Então, o Vasco acabou ganhando uma posição do Santos com um empate contra o Atlético Paranaense. E aí, o Bahia, que acho que de uma forma surpreendente, não só pela goleada, né? Mas eu imaginava que o Corinthians ou venceria ou empataria contra a equipe do Bahia. O Bahia conseguiu um grande resultado em Itaquera, está com 41 pontos. E aí, a zona de rebaixamento, Cruzeiro abre com 41 pontos também, Goiás com 35, Curitiba com 29 pontos e América com 21 pontos. Enquanto eu estou gravando isso aqui, Curitiba está sendo derrotado pelo Fluminense e vai sendo rebaixado do Campeonato Brasileiro, tá certo? Mas é importante a gente lembrar o seguinte: o Cruzeiro e o Goiás se enfrentam, né? Goiás e Cruzeiro, melhor dizendo, e aí tem o jogo do Santos também. Então é importante o Santos pontuar lá no Rio de Janeiro. Esse é o cenário atual da classificação do Campeonato Brasileiro. Depois, como vocês sabem, o Santos enfrenta a equipe do Fluminense. A gente não sabe se um Fluminense com um time titular, com um time preservando alguns atletas de olho no Mundial, mas vai enfrentar a equipe do Fluminense em casa, na Vila Belmiro, todos os ingressos esgotados, depois pega o Atlético Paranaense fora, e aí o último confronto do Santos no Campeonato Brasileiro é contra a equipe do Fortaleza, também na Vila Belmiro, tá? Então esse é o cenário de momento. E aí, vamos falar aqui do Santos, os desfalques da equipe santista, né? O Dodô, que existia uma grande possibilidade dele ser relacionado para esse jogo, sequer viajou. Dodô, então, nem será opção no banco de reservas. Existia essa expectativa, né, do Santos poder contar com o Dodô para voltar com o esquema de 3 zagueiros, mas não será nessa partida contra o Botafogo. Ele voltou a treinar com os demais jogadores no CT Pelé, mas foi preservado, né? Talvez possa voltar ao time do Santos contra o Fluminense. E aí temos também Alex, João Basso, Felipe Jonathan, Tomás Rincon, Alisson, Sandri e Morelos são jogadores do Santos que estão lesionados e pendurados, né? É importante a gente falar isso, porque agora é reta final. Então, né, quanto mais jogadores o técnico Marcelo Fernandes contar, melhor para a gente. Então, zagueiros Messias e Joaquim, laterais Inocêncio, meio-campistas Nonato e Lucas Lima, e no ataque o Furt. Então, todos esses jogadores estão pendurados com 2 cartões amarelos. E aí, vamos aqui a uma matéria do GE que fala um pouco como foi
o último treinamento do Santos no Rio de Janeiro, né? Para quem não sabe, o Santos acabou viajando na sexta-feira, treinou na sexta-feira de manhã e no finalzinho da noite acabou viajando para o Rio de Janeiro. E no sábado treinou no CT do Fluminense, né? Então a matéria do GE fala o seguinte: Santos treina no CT do Fluminense e Camacho pode ser novidade no meio. O Santos fez o último treino antes do jogo de domingo contra o Botafogo no estádio Newton Santos. Na manhã deste sábado, o elenco do Peixe trabalhou no CT do Fluminense e o técnico Marcelo Fernandes realizou alguns testes no time. Há a possibilidade de que o volante Camacho herde a vaga do lesionado Tomás Rincon no meio de campo. Sem sua referência na marcação, o Peixe pode jogar com 2 homens de contenção à frente dos zagueiros. Neste cenário, Rodrigo Fernandes seria acompanhado por Camacho, que teria a função de auxiliar os zagueiros Messias e Joaquim na saída de bola, formando uma linha de 3 nos momentos de posse organizada. Outra possibilidade para o Santos é a entrada de Nonato no meio de campo. Desta forma, a equipe perderia força na marcação, mas ganharia velocidade para contra-atacar o Botafogo no Newton Santos. Confesso para vocês que a possibilidade de povoar mais o meio-campo, né, entre Camacho e Nonato, eu prefiro o Nonato. Eu acho que o Nonato, juntamente com o Lucas Lima, na minha opinião, poderia render mais do que o Camacho ali no meio, né? Então, enfim, mas quem está treinando o time, quem deve ter visto alguma coisa, montado alguma estratégia, é o Marcelo Fernandes. Vamos ver, né, o que vai ser dentro de campo mesmo. E aí, a provável escalação do Santos: João Paulo, Lucas Braga, Messias, Joaquim e Kevson, Rodrigo Fernandes, Camacho ou Nonato, Jean Lucas e Lucas Lima, Soteldo e Marcos Leonardo. Eu também vou falar para vocês que eu não descartaria uma saída do Lucas Lima para a entrada do Nonato, tá? Pode ser que ele jogue tanto com o Camacho como também com o Nonato, e aí sairia o Lucas Lima. Por que eu falo isso? Porque nos últimos jogos o Lucas Lima meio que perdeu essa titularidade, né? O Marcelo Fernandes vem dando mais espaço para o Nonato no time santista, então não me surpreenderia também se ele tirar o Lucas Lima para ter o Nonato no time do Santos. O lateral Dodô foi preservado pela comissão técnica e não viajou com o restante da delegação. Embora não sinta mais o desconforto no joelho, o jogador permaneceu no CT Pelé para recuperar a forma física, de olho na reta final do Campeonato Brasileiro. Além dele, o Santos não conta com Tomás Rincon, João Basso, Morelos, Felipe Jones, né? A gente já falou todos os desfalques, e com 42 pontos ganhos, o Santos ainda corre risco de rebaixamento. Com a vitória do Bahia diante do Corinthians, o Peixe ficou mais próximo do grupo dos 4 últimos colocados e mais uma vez se vê pressionado na temporada. É aquilo que eu sempre falo, né? É óbvio que o Santos tem que fazer o seu trabalho, mas eu sempre falo da importância também de outros resultados colaborarem com o Santos. E tá uma reta final muito louca, né? A gente, obviamente que 45 pontos não vai ser uma margem de segurança para você não cair. Vai precisar de mais. Pode ser que com 45 pontos tenha time, né, que seja rebaixado. Então o Santos precisa pontuar. O que me conforta é que, pelo menos nos últimos jogos, o Santos vem com uma postura até mais interessante fora de casa do que em casa, né, em jogos na Vila Belmiro. E então, quem sabe contra o Botafogo, que vem extremamente pressionado por conta dos maus resultados, o Botafogo que vem de um primeiro turno muito bom, mas de um segundo turno muito ruim. Despencou de rendimento a equipe do Botafogo, né? 7 jogos já sem vitória, vem de um empate contra a equipe do Fortaleza, onde não jogou bem, não jogou bem. Um dos gols do Fortaleza, do Botafogo, perdão, foi contra. O outro gol foi um achado, né, ali de bola parada, mas não teve postura de um time que está brigando pelo título. Espero que permaneça assim, né, que não queira dar a volta por cima justamente nesse jogo contra o Santos, mas é um Botafogo que vem em declínio técnico e também em declínio de confiança, né, principalmente a zaga do Botafogo, que no começo do Campeonato Brasileiro, até de uma certa forma, era uma referência, as pessoas elogiavam, não está bem. O Vitor Cuesta vem sendo
muito criticado pelos torcedores do Botafogo. O próprio Adrielson também teve uma queda de desempenho, saiu lesionado, né, no jogo contra o Fortaleza, mas nas prévias, e também está relacionado, né, o Botafogo divulgou os relacionados, o Adrielson está relacionado para a partida, então vai para o jogo. Agora, quem está desfalcando é o Marçal e também o Hugo, dois jogadores que atuam ali como laterais esquerdos, né, da equipe do Botafogo, não vão para o jogo. Um está suspenso e o outro está lesionado. E aí, dessa forma, o Bastos, que é zagueiro, deve jogar improvisado ali na lateral esquerda. Também tem a possibilidade do Tietê ser deslocado, né? Mas nas prévias, a maioria das prévias de escalação do Botafogo estão colocando o Bastos, que é zagueiro, ali pela lateral esquerda. Né? Deixa eu até colocar aqui para vocês a provável escalação do Botafogo, que é a seguinte: Lucas Perry, de Plácido, Adrielson e Cuesta, Bastos, Danilo Barbosa, Tietê, Eduardo, Júnior Santos, Vitor Sá e Tiquinho Soares. Tiquinho Soares também, né, tá passando por aquele problema com o pai dele, que não tá bem de saúde. Acredito que isso, de uma certa forma, tá interferindo também no rendimento dele em campo. O próprio Eduardo, que é um jogador de qualidade da equipe carioca, também não tá jogando bem. Então, tá num declínio, né, de confiança e técnico. Espero que o Santos possa se aproveitar disso e também possa se aproveitar de um Botafogo que tem uma zaga mais lenta, um Botafogo que vem deixando muito espaço, não percebe que o jogador, por exemplo, um Marcos Leonardo, um Soteldo, jogadores, né, que aparecem mais ali dentro da área, estão sozinhos e talvez isso possa dar espaço para o time do Santos conseguir fazer os seus gols. E uma outra questão, é um time que permite que o adversário vá à linha de fundo e faça cruzamentos. É um time que também marca muito mal no escanteio, em falta. Então, assim, o Santos tem que tentar se aproveitar disso. Tem um Joaquim que tem um excelente aproveitamento na bola aérea ofensiva, né? Infelizmente não teremos o Tomás Rincon, mas o Joaquim faz isso muito bem. Então, os alas do Santos precisam avançar, tentar esse cruzamento, tentar ir à linha de fundo, ou um mais rasteiro, ou, né, para alguém cabecear. Tem que ser um Santos que tente povoar essa área do Botafogo, porque a zaga não vive um bom momento. Espero também que o Santos, né, nos últimos jogos não sofreu gols, também se mantenha assim. E apesar do Tiquinho Soares não estar num bom momento, que o Santos também consiga marcá-lo muito bem, porque é um jogador de qualidade, né? Mesmo que não esteja vivendo o melhor do momento, é bom, não dá margem para jogador de qualidade como o Tiquinho. E assim, precisa pontuar, né? Precisa pontuar. O Campeonato Brasileiro, a parte de baixo, tá uma briga que vai ser ponto a ponto, rodada a rodada. O Santos tem essa oportunidade de, contra o Botafogo, quem sabe, conquistar esses 3 pontos e dar uma respirada para que na Vila Belmiro, contra um Fluminense, que a gente ainda não sabe se vem titular, se vem reserva, né, consiga ter uma tranquilidade ainda maior. Espero que o Santos continue pontuando, né, no Campeonato Brasileiro, que a gente saia desse pesadelo o quanto antes. Me fala aqui nos comentários o que você acha dessa provável escalação da equipe santista e também do seu palpite para Botafogo e Santos. E fazendo o convite, depois do jogo, corre aqui, porque a gente tem o nosso tradicional pós-jogo, live, para a gente discutir como que foi essa partida. Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo, numa próxima